Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM, internautas que rezam de casa através das redes sociais aqui da nossa paróquia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos hoje uma festa muito bonita, a festa da misericórdia do Senhor. Foi instituída pelo Papa São João Paulo II, depois que o próprio Cristo, por diversas vezes, apareceu à Madre Faustina, e nas suas experiências místicas, uma delas, Jesus pedia que fosse pintada uma estampa, e que aqueles que a venerassem, rezasse em frente à estampa, fosse veneradores da sua misericórdia, receberia muitas graças. O Diário de Madre Faustina tem muitos ensinamentos de Cristo que ela deixou como testamento. Para pintar esse quadro demorou um pouco. Ela levou as ideias para um pintor, ele foi, rabiscou, mas não estava do jeito como Jesus havia apresentado para ela. Então, por algumas vezes foi se melhorando e chegou então a esse resultado, onde do coração de Jesus jorra 2 raios. E nós sabemos que lá na cruz, quando Jesus foi crucificado, não quebraram as suas pernas, mas vazaram o seu coração com uma lança. E do seu coração jorrou água e sangue. Em uma dos prefácios que nós rezamos, diz que do coração de Jesus nasce a igreja, a água do batismo e a Eucaristia. Então, e aí faz uma relação com o primeiro nascimento da mulher, lá no Gênesis, quando Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e da costela de Adão, do lado de Adão, ele tira uma costela e forma a mulher. É uma relação bonita, justamente para dizer, a igreja é a esposa de Cristo. Cristo tem uma relação esponsal para com a sua igreja. E nós então, como igreja, devemos responder a essa relação esponsal com Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós vivemos a partir dessa experiência verdadeira do amor misericordioso, do amor esponsal do Cristo Jesus. São Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer isso, né? Maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. E nós sabemos, quando entramos em um templo católico, em uma igreja católica, nós visualizamos no centro da igreja a maior expressão de amor de Deus para com a humanidade, para com todos nós. O amor esponsal de Cristo para com a igreja é um amor que se doa inteiramente, entrega a sua vida para nos salvar. E São Paulo faz justamente essa analogia, essa comparação, e diz para os esposos que eles devem ter esse mesmo amor, dar a sua vida para que a sua esposa possa viver, pois foi assim que Jesus fez e continua a fazer, continua a doar a sua vida para que nós possamos viver nele.
ter vida plena, cultivar a alegria e a felicidade. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, mais uma vez nós encontramos sinais do Cristo ressuscitado. Em Cristologia, quando nós estamos na faculdade, essa disciplina nos faz olhar para duas experiências. Primeiro, o Jesus de Nazaré, que é chamado Jesus histórico, e o Cristo da fé. E hoje a liturgia nos apresenta o Cristo da fé. É o mesmo Jesus, só que antes da ressurreição, a gente conta com toda a história, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, desde daquela convivência com Maria e José, indo para o Egito, voltando do Egito, andando com os seus discípulos, pregando sobre o reino, ensinando as maravilhas do céu, e até chegar então à sua via crucis. Tudo isso é o Cristo, o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré. Mas hoje é nos apresentado o Cristo da fé, justamente porque na pregação dos apóstolos, na pregação de Pedro e João, que foram os primeiros a pregar sobre Jesus ressuscitado, eles transmitem justamente para aqueles que os escutam esse Cristo ressuscitado. Se vocês tiveram a alegria de, durante essa semana, na oitava da Páscoa, acompanhar a liturgia semanal, vocês encontraram lá um milagre realizado por Pedro e João, no pórtico de Salomão, onde um homem aleijado, que vivia ali o tempo todo, todos os dias pedindo esmola, olha para João e Pedro e pede também uma esmola. Mas eles não tinham nem prata e nem ouro, e por isso diz: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem ficou curado. A partir daquele momento, o homem entra no templo junto com os discípulos e permanece com os discípulos todo o momento. E a liturgia vem, durante a semana, vem falando dos discípulos e ao mesmo tempo apresenta este homem que foi curado. E ontem, não sei se vocês leram, se vocês participaram da liturgia, ontem os doutores da lei estavam incomodados com a presença desses apóstolos, com o seu ensinamento, porque o povo estava ouvindo e acreditando neles. Chamaram-os até a sua presença, e quando os discípulos vão, quem está do lado dos discípulos? O homem que foi curado. Por isso, um dos sumos sacerdotes reconhece: nós temos um milagre claríssimo aqui. Este homem que vivia no pórtico de Salomão, aleijado, está aqui. E agora, o que vamos fazer? O que é que nós devemos fazer para coibir, para parar com esses ensinamentos? E eles então ameaçaram Pedro e João. Eles não, dessa vez, eles não agrediram porque estavam com medo da multidão que eu escutava, mas eles ameaçaram para que eles parassem de pregar o Cristo ressuscitado. E Pedro, cheio de fé, cheio de coragem, disse que não. O que vos parece diante de Deus? Como podemos calar? Como podemos parar de pregar, de ensinar aquilo que vimos e ouvimos? Nós não podemos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, assim tem início a pregação da igreja. Assim tem início o anúncio do Cristo ressuscitado, ou Cristo da fé,
desde a origem com os apóstolos, Pedro e João, até hoje. Até nesse momento, a igreja continua a anunciar o que vimos e ouvimos. E o que é que nós estamos vendo a cada dia, caríssimos irmãos e irmãs? Mudança de vida, transformação das pessoas, quando de fato escutam e aderem ao Cristo da fé. Por isso, no texto de hoje, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Então, aderir a Cristo Jesus agora é aderir justamente pelo crivo da fé. Como que nós iremos tocar na misericórdia do Senhor? Ou como nós iremos ser tocados pela misericórdia do Senhor? Através da nossa fé. Então, a igreja cresce, como nos disse numa certa ocasião, o Papa Emérito Bento XVI, a igreja cresce não por proselitismo, mas a igreja cresce por atração. Ou seja, a vida dos cristãos, os homens e mulheres de fé, que aderem ao Cristo Jesus, a vida se torna tão bela, que as pessoas, quando nos veem vivendo a nossa fé, elas começam também a desejar, são atraídas a participar também daquela experiência de vida, daquela experiência de fé. Por isso a missão da igreja no mundo é ser de fato uma igreja bela. A beleza dos cristãos é em viver bem a sua fé. E aqui nos faz lembrar Santa Dulce dos Pobres, minha santa de devoção, que um dia ela dizia: se fala muito de misericórdia, mas pouco se vê atos de misericórdia. E hoje, celebrando, caríssimos irmãos e irmãs, a festa da misericórdia do Senhor, em toda a liturgia, nos cantos, nos textos bíblicos, o Salmo então, nós ouvimos falar muito de misericórdia. Mas precisamos não só falar de misericórdia, mas ser misericordiosos. O mundo dilacerado pela dor, pela violência, pela exclusão, pelo racismo, pela indiferença, a cultura da indiferença hoje tem destruído muitos sonhos, muitos projetos, tirado a vida de muitas pessoas. Então a nossa sociedade está ferida, a nossa sociedade está necessitada e gritando pela misericórdia do Senhor. E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, o próprio Deus vai dizer que o mundo vai conhecer a sua face misericordiosa, o mundo vai conhecer a sua santidade através da fidelidade dos cristãos. Então o mundo vai conhecer a misericórdia de Jesus, que hoje nós estamos celebrando, quando nós, de fato, vivermos essa experiência de misericórdia, sendo misericordiosos. O que significa ser misericordiosos? Agir com o coração. Cordis em latim quer dizer isso, coração. Então, misericórdia é que o nosso amor, o nosso coração toque nas misérias do outro. Então, a misericórdia de Jesus toca sempre as nossas misérias e nos libertam delas. Por isso, Deus quer continuar libertando a humanidade das suas misérias, tocando-as com a sua misericórdia que passa pelo nosso coração misericordioso. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, será que nós estamos atentos para isso? Será que nós estamos pedindo ao Senhor todos os dias que nos conceda esse coração misericordioso, que nos transforme em uma pessoa misericordiosa? E aqui a gente lembra as bem-aventuranças, o sermão da montanha, onde Jesus prega, ensina, faz uma síntese de todo o seu ensinamento e diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração,
porque verão a Deus. E esse é o caminho que a igreja nos convida, caríssimos irmãos e irmãs, a fazer. Buscar a alcançar um coração misericordioso e que sejamos puros de coração, para que um dia possamos ver a Deus. Esse Deus que nos enviou o seu Filho Jesus e que hoje nós escutamos no Apocalipse de São João, a experiência que São João teve, e é o próprio Cristo que diz: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. João é essa testemunha ocular. Ele apresenta para o mundo, ele escreve o seu evangelho, o Evangelho segundo João, escreve também o livro do Apocalipse de São João, para deixar, caríssimos irmãos, para todos nós, esse testemunho de que Cristo ressuscitou, está vivo e espera por todos nós também a passar por essa mesma experiência de ressurreição. Mas nós aprendemos, caríssimos irmãos e irmãs, no Sábado Santo, que o sepulcro vazio de Cristo Jesus é um sinal da ressurreição dele, mas que lá no sepulcro vazio fica o homem velho, e com Cristo ressuscitado, ressuscita-se o homem novo. Então, nós, a igreja de Cristo, se estivermos verdadeiramente identificados com Cristo ressuscitado, somos novas criaturas nele. Por isso devemos viver assim. O mundo precisa encontrar em nós sinais do Cristo ressuscitado. As pessoas precisam fazer a experiência do ressuscitado em nossa vida. Por isso, em cada ambiente onde nós estivermos, que nós não podemos perder de vista e esquecer que nós somos enviados, como os discípulos foram hoje, a testemunhar o Cristo ressuscitado. Eis a grande missão de todos nós, como verdadeiras testemunhas de Cristo, aqueles que dão continuidade ao projeto de salvação para toda a humanidade. Então, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na rua, na sua igreja, onde você estiver, você precisa dar verdadeiramente o testemunho do Cristo ressuscitado, pois esse é o envio que ele dá aos seus discípulos e a todos nós quando recebemos o santo batismo. Pelo batismo nós somos enviados também a dar verdadeiramente o testemunho do Cristo ressuscitado. Assim como São Tomé fez a experiência de tocar e sentir o Cristo Jesus, peçamos a Ele que nos conceda também essa graça de podermos tocar no seu amor e que a sua misericórdia toque em nossa vida e nos transforme cada vez mais em verdadeiros discípulos, homens e mulheres que vivem nessa terra voltados para as maravilhas do céu, testemunhando o amor misericordioso em nossa vida. Aproveito para agradecer às devotas e devotos de Jesus Misericordioso, que durante toda essa semana fizeram a novena. Todos os dias eu estava aqui 3 horas rezando, pedindo a misericórdia do Senhor para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, mas sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, devemos rezar, pedir a misericórdia do Senhor para a humanidade inteira, que hoje sofre as consequências dessa guerra e muitas vidas já foram ceifadas e a paz precisa voltar a reinar em toda a humanidade, pois todos nós vivemos hoje sobre a sombra dessa guerra. Não criamos pânico, mas nós sabemos que existe uma grande ameaça, e que é preciso rezar. Nossa Senhora, nas suas aparições, o que mais ela pedia e continua a pedir é que nós
devemos rezar pela paz do mundo inteiro e pela salvação de toda a humanidade. Escutemos, caríssimos irmãos e irmãs, o pedido de Nossa Senhora, que possamos rezar todos os dias o Santo Terço e um dos mistérios. Coloquemos como intenção a paz no mundo e a salvação da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.